Você olha para o começo da sua história e sente que já deveria estar mais longe. Não porque alguém tenha dito isso na sua cara, não. Ninguém precisa dizer. É mais tipo uma régua invisível que você carrega desde sempre, sem lembrar quem te entregou, medindo onde você deveria estar aos 25, aos 30, aos 40. Em algum momento, sei lá quando, você decorou o roteiro errado. Aquele em que o protagonista já nasce pronto, já vence logo na primeira cena, já tem a virada de sorte lá na abertura do primeiro capítulo. E quando a sua vida não seguiu esse roteiro, e a vida quase nunca segue, você concluiu baixinho, sem contar para ninguém que talvez não fosse o protagonista de coisa nenhuma. Tem uma árvore que quase ninguém repara. Não porque seja feia, porque simplesmente não tem nada de espetacular para mostrar cedo. Ela cresce devagar, chata até, se você for julgar pelo ritmo. Enquanto outras espécies disparam para cima em poucas estações, essa fica ali, meio parada. Ano após ano, quase nada muda na superfície. O tronco engrossa um pouquinho, talvez apareça um galho novo, nada que impressione quem passa, comparando árvores como quem compara currículo de LinkedIn. Um viveiro plantaria 10 árvores decorativas antes de plantar uma dessas, porque as decorativas vendem rápido, florescem rápido e ninguém tem paciência para o tempo que essa outra pede. Só que embaixo da terra, enquanto tudo parece parado, e parece mesmo, não estou inventando, essa árvore está fazendo o trabalho que ninguém aplaude. Raiz descendo fundo, procurando água onde raiz rasa nunca chega, se agarrando numa rocha que a maioria nem sabia que existia ali embaixo. E quando a tempestade chega, porque ela chega, cedo ou tarde, para todo mundo, são as árvores de crescimento rápido que caem primeiro. As de raiz funda seguem de pé. Não porque tiveram mais sorte, porque passaram os primeiros anos fazendo exatamente o que não aparecia. Talvez a sua vida tenha feito algo parecido com você, não sei, mas parece. Talvez o que você chama de atraso seja, na real, o tempo que a sua raiz precisou para descer até onde a rocha está. E talvez, só talvez, ninguém devesse ter te ensinado a medir crescimento pela altura visível, quando a parte que sempre importou mais foi bem a que ninguém consegue ver de fora. O personagem principal não precisa atingir o ápice no primeiro capítulo. Às vezes, ele nem aparece direito no primeiro capítulo. Às vezes, o primeiro capítulo é só ele aprendendo, sem nem perceber, a sobreviver ao que vinha depois. E tem gente que vai te olhar durante esse tempo todo, porque sempre tem, e vai achar que sabe exatamente o que está vendo. Eles não veem as noites em que você ficou calculando se dava para fechar as contas naquele mês. Não veem, às vezes, em que você quis largar tudo o que estava tentando construir e decidiu sozinho, no escuro do quarto, aguentar mais uma semana. Não veem a diferença entre estar parado e estar juntando força. Para eles, os dois parecem exatamente a mesma coisa. E dói mais quando vem de quem devia entender. Um tio que pergunta, no almoço de família, se você já se encontrou, como se encontrar-se fosse ter data marcada no calendário, tipo consulta no dentista. Um amigo de infância que agora te trata com uma pena disfarçada de carinho, porque na cabeça dele o filme da sua vida já devia ter passado dos primeiros 20 minutos. Uma ex-pessoa querida que solta, meio de lado, que você sempre foi devagar para tudo mesmo. Como se devagar fosse sinônimo de errado e não só de diferente. Tem um ditado antigo, atribuído a um monte de tradição diferente ao longo do tempo, que fala mais ou menos assim: o carvalho e a abóbora nascem no mesmo dia de primavera. Em poucas semanas, a abóbora já cobre o chão, já dá fruto, já é colhida e vira comida na mesa de alguém. O carvalho, no mesmo período, mal saiu do chão. Um talo fino, quase invisível na terra revirada. Quem passasse por aquele jardim diria sem pensar duas vezes que a abóbora ganhou. Só que a abóbora apodrece antes do inverno chegar.
E o carvalho ainda vai estar de pé daqui a 200 anos, com gente que nem nasceu ainda sentando na sombra dele. Mas espera, porque é bem aqui que a história começa a virar, mesmo que ninguém do lado de fora perceba ainda. Em algum momento, ninguém sabe direito quando, não tem dia marcado para isso, você para de responder o comentário. Não porque engoliu a raiva, nem virou um santo do nada. Porque simplesmente não precisa mais provar nada para quem só sabe medir a vida dos outros com a régua da própria pressa. A árvore de raiz funda não briga com a árvore que cresceu rápido do lado dela. Ela só continua descendo, continua fazendo o trabalho que não aparece, agora sem gastar energia tentando explicar para ninguém por que ainda não brotou. E não é que parou de doer o comentário, o silêncio nos grupos de família, o ainda não repetido de novo. É que você foi percebendo que dor e atraso não são a mesma coisa, e dá para carregar uma sem precisar acreditar na outra. Talvez você nem saiba nomear direito o que mudou. Só sabe que uma pergunta que antes tirava seu sono agora passa por você e some, tipo água escorrendo numa pedra que já aprendeu a não guardar nada que não seja dela mesma. Você continua sem os resultados que os outros já têm. Continua também sem aquela urgência de fingir que tem. Mas tem uma dúvida que insiste em voltar, principalmente de madrugada, quando não tem ninguém por perto para te convencer do contrário. E se não for isso? E se você não for a árvore de raiz funda, e sim só alguém que ficou para trás mesmo, sem nenhuma explicação bonita por trás disso? Essa dúvida não é fraqueza, viu? É só o que acontece quando você passa tempo demais numa fase que ninguém filma, ninguém aplaude, ninguém publica. A mesma pausa na carreira pode virar duas histórias bem diferentes, dependendo de quem conta. Numa versão ele nunca conseguiu se firmar em lugar nenhum. Na outra, ele levou o tempo que precisava para não repetir o mesmo erro de novo. O mesmo silêncio depois de um término pode virar ela não superou, ou pode virar ela finalmente parou de fingir que estava bem antes de estar de verdade. Mesmo fato. Histórias completamente diferentes. E quem decide qual das duas é a certa, no fim, é você. Tem uma velha história sobre um escultor que passou anos trabalhando numa única pedra, enquanto os aprendizes ao redor iam terminando peça atrás de peça, vendendo tudo rápido, ganhando fama de gente produtiva. As pessoas da cidade começaram a rir dele, o homem que só tinha uma pedra para mostrar depois de tanto tempo. Ele nunca respondeu nada. Ficava ali, lascando, milímetro por milímetro, sem pressa nenhuma. Quando finalmente terminou, ninguém mais riu. As peças rápidas dos outros já tinham quebrado, sido esquecidas, trocadas por peças mais novas. A dele ainda estava lá, décadas depois, num museu sendo olhada por gente que nem sabia mais o nome dos outros escultores. Você não precisa terminar essa fase rápido para ela valer a pena. E também não precisa fingir que não dói ver os outros passando por você enquanto sua raiz ainda está descendo. Pode doer e, mesmo assim, continuar sendo o caminho certo. Uma coisa não cancela a outra. Talvez o erro nunca tenha sido duvidar. Duvidar, de vez em quando, é só o preço de estar tentando alguma coisa que importa de verdade. Quem nunca duvida de nada, geralmente também nunca arriscou nada que valesse o risco. O erro é usar a dúvida como prova. Pegar aquela madrugada ruim e transformar ela num veredito final sobre quem você é, quando ela era só uma madrugada, uma entre tantas outras que também vão passar. O que muda aos poucos não é a velocidade da raiz. Ninguém apressa a raiz, por mais que queira, pode tentar. O que muda é a sua relação com quem você era enquanto ela descia. Alguém que aprendeu, sem querer e sem escolher aprender assim, a confiar num processo que não dava nenhuma prova visível de estar funcionando. E olha, isso não é uma virtude fácil de explicar para quem nunca precisou dela. É mais parecido com um músculo
que só existe em quem foi obrigado a esperar sem garantia nenhuma de que valeria a pena e que, uma vez desenvolvido, não desaparece mais, mesmo depois que a raiz já encontrou a rocha. E antes de fechar essa história, vale descer do abstrato por um instante, porque tanto papo sobre raiz e tempo interno pode virar desculpa para não fazer nada. E não é disso que se trata? Não mesmo. Continue pagando as contas, mesmo as chatas, mesmo as que não têm nada de espiritual. Continue respondendo os e-mails que precisam de resposta. Continue aparecendo para o trabalho, para o treino, para a terapia, para a pessoa que te espera do outro lado da mesa de jantar. Beba água, durma no horário que dá para dormir, cuide do corpo que carrega tudo isso. A raiz não desce mais rápido só porque você começou a beber mais água. Tá certo. Mas o corpo cansado desiste de esperar e você vai precisar dele inteiro para chegar no fim dessa fase. Nenhuma dessas coisas parece profunda. Não são mesmo. São só o chão que te segura em pé enquanto o resto acontece embaixo, fora de vista, no tempo dele. Faz a lista pequena das coisas que dependem só de hoje, não da vida inteira resolvida, só de hoje, e cumpre ela. Amanhã você faz a lista de amanhã. Não tem outro jeito de atravessar um período longo além desse, um dia de cada vez, sem exigir do dia de hoje o resultado que só o conjunto de muitos dias vai entregar. Então, um dia, sem hora marcada, sem post de comemoração, quase sempre sem ninguém perceber no momento exato em que acontece, a semente rompe a casca por dentro. A árvore que passou anos parecendo a mesma começa a mostrar, enfim, um pouco do que estava fazendo esse tempo todo. Não da noite para o dia, calma. Não igual às árvores que já floresceram e já murcharam 2 vezes nesse período, mas de um jeito que não vai precisar recomeçar do zero, porque a raiz já está onde precisava estar. A tempestade continua vindo, porque tempestade sempre vem, para você e para todo mundo, sem exceção. Só que agora, quando ela chega, você não é mais a árvore que balança e treme a cada vento mais forte. Você é a que ficou de pé enquanto observava as outras, as que cresceram rápido e sem raiz, irem embora com o primeiro temporal sério. Ninguém vai te dar um troféu pelo tamanho da raiz. Ela não é fotogênica, não cabe numa legenda, não impressiona ninguém no almoço de família. Mas é a única parte da árvore que decide se ela vai estar de pé daqui a 20 anos ou se vai virar só mais uma história de alguém que floresceu cedo e sumiu cedo também. Talvez você nunca receba o reconhecimento pelo tempo que levou. Talvez só receba o resultado. E sendo sincero, talvez isso já seja o suficiente. O personagem principal não precisava atingir o ápice no primeiro capítulo. Talvez nem no segundo, nem no terceiro. Talvez a história inteira até agora tenha sido só a raiz descendo, quieta, sem plateia nenhuma. E talvez seja justamente por isso, e não apesar disso, que o que vem depois vai durar de verdade. Vai. Obrigado por ter ficado até aqui. Não foi um vídeo para assistir distraído, e ninguém assiste algo assim até o fim por acaso. Se você chegou até esse ponto, é porque alguma parte disso encontrou alguma parte de você. Talvez uma frase específica, talvez só o alívio de ouvir alguém colocar em palavras o que você carregava sem nome fazia um tempo. Isso, sozinho, já significa alguma coisa. Não precisa virar nada além disso agora. Só precisa ter sido ouvido. E olha, às vezes é só isso mesmo que a gente precisa. Você não vai sair daqui com a raiz pronta, nem com a dúvida resolvida de uma vez por todas, e tudo bem, porque não era essa a proposta. A proposta era só te lembrar, por alguns minutos, que o que parece atraso de fora pode ser bem o contrário por dentro. Que dá para continuar sem pressa e sem desistir ao mesmo tempo, mesmo que ninguém tenha te ensinado como fazer isso direito.
que existe gente construindo raiz agora mesmo, no silêncio, do mesmo jeito que você. Se essa história fez algum sentido para você, tem outra esperando logo ali, na tela, sobre um pedaço parecido dessa mesma jornada, talvez o próximo capítulo do que você começou a entender aqui. Fica mais um pouco. Vale a pena continuar.